Moçambique está localizado estrategicamente na costa oriental da África Austral e é a porta de entrada para 6 países no interior. Tem uma área de aproximadamente 800 mil km² e uma população de quase 20 milhões de habitantes. O Índice Global de Desenvolvimento Humano, elaborado pelas Nações Unidas, qualifica como um dos países mais pobres do mundo, onde a maioria da população vive com menos de $1 por dia. Nós, neste momento, temos cerca de 75% da população urbana a viver em condições de falta quase absoluta de infraestruturas e de serviços, e é essa a população que mais depressa cresce em termos de números e, portanto, aquela que maiores problemas põe a um país que se quer com um desenvolvimento saudável, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais. Devido a um período de guerra civil de 17 anos neste país, houve grande pressão sobre as vilas e cidades, com um influxo de população rural que criou uma série de problemas, pois estas cidades não estavam preparadas para tal fenómeno. Os assentamentos foram espontâneos, sem qualquer tipo de organização do terreno, sem administração pelas estruturas competentes e sem instalação de infraestruturas básicas. Surgiram bairros em redor das cidades com a ocupação do terreno desordenada, sem ruas, recolha de lixo, sistema de drenagem e sem abastecimento de água e energia. Os municípios não têm um registro sistemático sobre a ocupação do terreno. Às vezes, nem existem plantas das ruas. A nossa intenção principal é de evitar o caos urbano, de evitar uma brutalização da população com uma retirada forçada e de, aos poucos, integrar a população no conceito de que muito pode fazer por si própria no seu lugar de habitação e de origem. Da perspectiva de um parceiro de cooperação para o desenvolvimento, sempre era claro que deveria ser feito um trabalho na melhoria das condições nas zonas urbanas. Dado as necessidades são e parecem ilimitadas em termos de assistência técnica e em termos de infraestrutura física, levantou-se 2 questões. A primeira, o que deveria ser feito com urgência, e a segunda, o que é possível fazer para ter um impacto considerável. A primeira questão, dentro do programa de apoio aos distritos e municípios, se resolve pela auscultação da sociedade civil, quer dizer, todas as nossas intervenções são baseadas na auscultação da sociedade civil, na priorização deles. A segunda questão que se levanta é o que é possível fazer, como é possível ter um impacto considerável no campo de atuação, e essa questão tem que ver com a maneira de fazer as coisas. O projeto Programa de Apoio aos Distritos e Municípios, PADM, financiado pela Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, está incorporado na cooperação bilateral entre o governo moçambicano e o governo da Áustria. A província de Sofala beneficia-se desta cooperação desde cerca de 15 anos. Este documentário mostra a experiência do PADM nos municípios de Dondo e Marromeu, com as suas diferentes particularidades e problemas. Apesar disso, a metodologia aplicada de integrar a população no desenho do projeto, na priorização das infraestruturas e na própria implementação é a mesma. Esta abordagem provou efeitos positivos e pode ser aplicada universalmente aos problemas das cidades degradadas, sofrendo apenas adaptações nos aspectos culturais. O grande problema que nós temos no nosso município é realmente esta questão de planificação urbana, que permita, portanto, o desenvolvimento de outras atividades dentro da autarquia. Cada dia que passa, a vila vai crescendo. Um dia qualquer isso vai ser cidade. O que nos motivou a optarmos por este programa foi, primeiro, para permitir a acessibilidade do próprio bairro. Nesses bairros, tínhamos muitos problemas de como penetrar. Não havia acessibilidade nenhuma. Isso estava de uma tal forma desorganizada que não tínhamos por onde começar.
Existem dois pontos importantes para nós nesta intervenção a nível do campo, que é um deles foi que envolvemos a comunidade local nestes trabalhos. Não tivemos que contratar empreiteiros com grandes maquinarias pesadas para estar lá a fazer o trabalho, que nos ia elevar os custos. E estas populações, por sua vez, hoje podem assumir esta responsabilidade por terem feito ou participado neste trabalho, assumirem como deles o trabalho, poderem melhorar, poderem manter essas estradas, poderem manter o seu próprio pedaço em frente à sua casa. Para realizarmos o projeto de reordenamento no município de Marromeu, começamos por um trabalho de levantamento socioeconômico do espaço físico da zona de intervenção. Foi a partir desse levantamento que fizemos a proposta do projeto de reordenamento. Esta proposta passou por inquéritos com a comunidade do bairro, que fez com que os residentes tivessem o conhecimento do trabalho a ser executado. Seguimos o passo da implementação do projeto com a comunidade. Priorizamos a conversa com a comunidade, visto que não houve nenhuma indemnização. As pessoas tinham que entender o trabalho. O esclarecimento frente à população e a participação ativa dela são elementos-chave para garantir sucesso dos trabalhos de urbanização. Para conseguir a confiança da população, trabalha-se com o líder do bairro e contratam-se ativistas que vão de casa em casa inquirir os residentes para melhor poder compreender, julgar e intervir. São estes ativistas que, numa fase pós-projeto, darão continuidade ao processo de urbanização no território da sua autarquia. O conhecimento do tecido urbano existente e a análise profunda da área de intervenção é feito com base numa imagem satélite recente facilitada pelo projeto. Nem sempre o que a gente vê no desenho ou na foto satélite é o que se passa no terreno. Então há necessidade de trabalhar no terreno e no gabinete. Depois tem que ser feito um desenho da rede viária e aí solicita-se uma fotografia satélite. Os desenhadores do município fazem a demarcação no próprio mapa sobre a fotografia satélite das ruas. Depois é feita a delimitação dos talhões no mapa. Todo este processo sai gratuito para as populações e ganham um título de uso e aproveitamento da terra. Quer dizer que se amanhã as pessoas quiserem construir, já estão reconhecidas por lei que aquele terreno lhes pertence. Um dos grandes problemas sempre constatados pelas comunidades é a falta de acessibilidade do bairro. O arruamento é a base da urbanização e permite a instalação de outras infraestruturas a seguir. As pessoas viviam assim de qualquer maneira. Não falar de acesso para evacuação do doente, mas também acesso para reposição de infraestruturas. Era difícil ver onde está o terreno, o Itaião, o que estamos a falar. Aqueles que não têm rua estão a chorar, por que não chegam também aqui esse arruamento? Muita gente está a precisar que esta rua continue esse trabalho até acabar todo o bairro. Nos casos em que as ruas passam sobre obstáculos como habitação e árvores, tentou-se respeitar ao máximo a habitação existente, encontrando soluções para as vias de acesso. Quando obstáculos são árvores, faz-se negociações com os donos e explica-se a necessidade e a importância do abate das mesmas, tendo ele o direito de usá-la como matéria-prima para fins diversos. No contexto cultural tradicional, uma árvore pode ter um significado muito além do físico, mas histórico, simbólico e até religioso. Para enfrentar os problemas do meio ambiente e assegurar um equilíbrio ecológico no espaço urbano, em paralelo aos trabalhos de urbanização, o PADM lançou o microprojeto dos viveiros com o Conselho Municipal para garantir a criação de novas plantas. Estas servirão para replantar as árvores abatidas como forma de combater a erosão do solo, além de trazerem outros benefícios para os habitantes, tais como sombra e alimento. As administrações municipais enfrentam grandes problemas na atribuição de terrenos
devido à falta de serviço de planificação urbana. Muitos municípios nunca tiveram um cadastro sistemático de ocupação do terreno, ou se tiveram, o mesmo foi destruído pela guerra. Anteriormente tínhamos o cadastro não muito organizado como agora estamos a organizar. Então tínhamos dificuldades, por exemplo, traziam os técnicos um processo para o presidente do Conselho Municipal despachar. Era difícil ver onde está o terreno, que talhão, o que estamos a falar. A razão pela qual havia facilidade de cometermos erros, de atribuir o mesmo espaço tanto a 2 ou 3 pessoas. Conseguimos abrir a acessibilidade com a comunidade e fizemos a demarcação dos blocos residenciais e em seguida vamos fazer a demarcação dos talhões residenciais, vamos fazer o desenho dos talhões e compormos os processos individuais de maneira a entregarmos os certificados de uso e aproveitamento da terra aos munícipes residentes. É feita a demarcação dos talhões, onde cada residente define os limites do seu terreno, com presença de testemunhas e do líder do bairro, onde se comprova a veracidade dos factos. Assim, registram-se as ocupações existentes, com participação da comunidade do bairro. Uma vez demarcados os talhões e abertas as ruas, o Conselho Municipal com a Assembleia Municipal podem dar nomes às ruas e preparar os títulos individuais de ocupação do espaço e das suas construções. Com este programa é fácil conhecer onde cada pessoa reside, é fácil identificar que o Antônio ou José está na rua X, está no talhão X. Portanto, com o cadastro isso é possível. O reconhecimento do direito de uso e aproveitamento da terra por parte de cada família é uma dimensão fundamental de uma estabilidade em relação à habitação, em relação à ocupação de espaço, que levam a um muito maior compromisso por parte da família para a melhoria da sua condição de vida física e material e social. Se caso eu ter o documento do meu talhão, é quando eu posso fazer tudo isso. Pode chegar a família, posso fazer mais casas, porque eu já sei que o terreno pertence-me. Ninguém pode me abanar sobre o meu terreno. Vou tentar melhorar minha casa e posso montar minha loja. Isso é uma coisa que está na mente. Logo no início do projeto de urbanização, fazendo parte do programa de descentralização do PADM, foram instalados gabinetes técnicos dentro das estruturas municipais e equipados com mobília, meios técnicos de desenho e de informática para facilitar, dessa maneira, o trabalho de campo e criar a base necessária para fazer uma planificação de raiz do espaço urbano. Neste processo de assistência técnica às equipes dos municípios, faz também a proposta de um plano de estrutura para a cidade, onde se analisa e negocia-se junto à Assembleia Municipal o futuro uso do solo, que vai definir a ocupação do terreno, com densidades e tipologias previstas para cada município. Determinam-se também os lugares estratégicos para as futuras infraestruturas, as zonas de proteção que não se pode construir nem habitar e as possíveis zonas de expansão. Onde estava o antigo mercado na vila, era uma zona praticamente congestionada, não se podia passar, mas com o avanço do próprio programa, identificou-se uma nova área, onde estão-se a construir novas infraestruturas do novo mercado. Isso vai permitir com que as coisas estejam mais organizadas. Aqui não havia ruas, até quando alguém estava doente, era muito difícil para uma pessoa ir lá no hospital pedir uma ambulância para vir carregar o doente. Mas hoje é uma novidade para nós vermos as ruas. Os municípios não têm quadros preparados e recursos suficientes para executar este trabalho. Por esta razão, o projeto contratou pessoal especializado, jovens recém-formados pela Universidade Eduardo Mondlane em Arquitetura e Planeamento Físico, para ajudar a preparar os planos estruturais e para treinar as equipas técnicas dos municípios na metodologia adequada
para solucionar os problemas em cada caso. As equipes técnicas hoje já estão preparadas para dar continuidade aos trabalhos de urbanização dos bairros. Com a presença do projeto da Ecotec e de cooperação austríaca na nossa autarquia, tem trazido, de certo modo, grandes benefícios ao desenvolvimento local. Vence, isso não estava assim, estava mato, porque agora, como entrou já em termos de trabalho, já está a se ver que o 1º de maio mesmo, antes não se via com o 1º de maio, era mato, porque não se passava, nem caminho, carinha pequena como aquela não se conseguia passar. É um trabalho que está a remodelar o bairro em como cidade, já está na cidade mesmo. E já temos energia nas ruas principais. A experiência dentro do programa de apoio aos distritos e municípios, implementado aqui pela agência Ecotec, mostra claramente que uma vez se envolve a própria população, tanto no desenho do programa como na própria implementação, é possível trazer resultados favoráveis, é possível ter um impacto considerável sobre a melhoria das vidas das pessoas dentro dos bairros mais pobres das cidades. Eu penso que este é, de uma maneira geral, os objetivos e os grandes limites deste trabalho que temos vindo a fazer, que esperemos que possa agora ganhar uma nova dimensão com a participação de parceiros internacionais que nos parecem motivados também por estas pequenas conquistas dos nossos projetos. Dessa maneira, os bairros desenvolvem-se com infraestruturas e condições básicas para um dia se transformarem em cidades, passando de uma vila desorganizada a uma cidade com condições para uma vida digna. Um sobrevalor nesta atividade é a atração de fornecedores de serviços como eletricidade, água, saneamento, iluminação pública, segurança, entre outros. O registro legal do uso e aproveitamento da terra, através de um cadastro, apoia a dignidade do cidadão, dando-lhe um endereço físico com uma identidade e localização reconhecida. Agora, com maior facilidade, equacionam-se os problemas de desenvolvimento econômico que podem ser resolvidos pela própria comunidade. Criam-se infraestruturas como mercados, postos de saúde, escolas, igrejas e serviços administrativos. Não se deve esquecer outros impactos que são a capacitação da população para poder participar ativamente no seu futuro, na conservação do meio ambiente e na manutenção de um espaço de vivência saudável para a educação dos futuros cidadãos que são as nossas crianças. Acredita-se no potencial de replicar os trabalhos de urbanização apresentados neste documentário em outras cidades, em outros lugares do mundo, onde os problemas nos bairros populosos são semelhantes. Na perspectiva de compartilhar esta experiência, pretende-se sensibilizar e encorajar os responsáveis a adaptarem a metodologia e trabalhar junto à população afetada em prol da luta para uma vida mais digna das pessoas desfavorecidas nos nossos centros urbanos.